Olá pessoal, tudo bem? Sou Richard Laos, da comunidade de enfermeiros do bem, e estou fazendo uma breve apresentação aqui para uma posterior discussão, seja nas nossas reuniões online, ou se quiserem colocar nos comentários também perguntas para as nossas próximas reuniões. Mas hoje a gente vai falar sobre o papel do enfermeiro auditor e eu vou aproveitar para trazer um pouco aqui a resolução do COFEN 720 de 2023, que é de 15 de maio agora, e que ela traz uma atualização e ela normatiza a atuação do enfermeiro em auditoria. Vou passar um pouquinho, alguns trechos dela aqui para a gente gerar uma futura discussão aí. E alguns pontos de vista também. Então, é uma resolução, como eu disse, né, de 15 de maio de 2023. Ela tem 4 páginas. Eu mando o link depois para que vocês deem uma lida ali. Tem muitos termos técnicos, tal. Não vou ler ela inteira aqui para não ficar cansativo o vídeo. Mas eu trouxe alguns trechos, alguns recortes que eu achei importante para a gente discutir, tá? Então, a primeira parte tem os considerandos ali. Eu achei importante trazer essa. Considerando que a auditoria de enfermagem é um conjunto de atividades exercidas com o objetivo de promover a segurança assistencial em todos os níveis de saúde, seus múltiplos aspectos, para que possam refletir de forma coesa na promoção de saúde e satisfação do paciente. Por que eu trouxe essa aqui? Aqui diz que o papel da auditoria de enfermagem tem o objetivo de promover a segurança assistencial e a satisfação do paciente-cliente. Em nenhum momento ela fala aqui da visão do viés financeiro. O nosso principal papel e objetivo aqui é promover segurança assistencial e satisfação do paciente-cliente. Garantir que a melhor assistência foi prestada, que a assistência correta foi prestada para esse paciente. Que foram utilizados o que tinha de mais necessário e correto para o tratamento dele. Tá? Aí vem uma segunda parte que é dos resolves, que tem lá, então tem resolve, artigo 1, normatizar a atuação do enfermeiro auditoria conforme anexo dessa resolução. A gente vai passar anexo na próxima página. E aí, parágrafo único. No âmbito da equipe de enfermagem, a atividade de auditoria é privativa do enfermeiro, observadas as disposições legais da profissão. A atividade de auditoria é privativa do enfermeiro, ou seja, somente enfermeiro pode fazer auditoria. Importante olhar aqui, né? E o artigo 6, ele fala que essa resolução entra em vigor a partir da data de publicação, 15 de maio de 2023, revogando-se disposições em contrário, especialmente uma resolução anterior do COFEN 266/2021, que é uma resolução de 22 anos atrás. Ou seja, né, a nossa resolução que normatizava a atuação do enfermeiro auditor era de 22 anos atrás, estava desatualizada. Então eles colocaram algumas novidades aqui, acrescentaram algumas coisas, e a gente está com uma agora vigente deste ano, que é essa daqui que a gente está discutindo. Aqui, trazendo já o anexo dessa resolução, né? Ela começa com as atividades do enfermeiro em auditoria, os conceitos. 1. Enfermeiro e auditoria. É o enfermeiro generalista que atua em serviços de auditoria conforme legislação vigente. 2. Enfermeiro auditor. Enfermeiro com titulação de especialista na área de auditoria conforme legislação vigente. Ou seja, enfermeiro auditor é aquele que tem título de especialista na área de auditoria registrado no COFEN. Se você é um enfermeiro generalista que não tem título em auditoria, você é enfermeiro em auditoria e não é enfermeiro auditor, mas você pode fazer auditoria, tá bom? 2. Privativo do enfermeiro. Organizar, dirigir, planejar, coordenar, avaliar, prestar consultorias, atuar em todas as etapas do processo de auditoria e contra-auditoria, recurso de glosas, além de emitir pareceres sobre serviços de auditoria de enfermagem. Isso é privativo do enfermeiro. Supervisionar técnicos e auxiliar de enfermagem nos casos em que esses estejam desempenhando funções auxiliares de menor complexidade que envolvam atividades de auditoria. E aí a parte 3 aqui, que são as atividades, funções, os papéis aqui. Então, tem vários, vocês podem dar uma lida com mais calma, mas eu grifei alguns principais ali, eu marquei ali alguns que eu acho relevante passar. Então, tem ali atuar no planejamento, atuar na construção de programas. C. Atuar na elaboração de protocolos e indicadores assistenciais. Esse é um dos papéis do enfermeiro auditor.
Atuar na elaboração de medidas de prevenção junto aos núcleos e comissões obrigatórias de segurança do paciente, discutindo as barreiras instituídas para a prevenção de danos durante a assistência. Ou seja, um dos papéis do enfermeiro auditor também é atuar na elaboração de medidas de prevenção e discutir barreiras para a prevenção de danos durante a assistência. Então, a gente tem que discutir prevenção de danos, melhor como que a gente cria essas barreiras para garantir, né? Depois, até em algumas outras discussões e outras aulas, vai ter uma discussão que é sobre equipo de bomba de infusão, a utilização da bomba de infusão, alguns outros pontos que a gente pode olhar que são barreiras de prevenção de dano durante a assistência. Mas que muitas vezes a gente olha com viés financeiro e não viés assistencial. Ponto F, coloquei aqui também, atuar na elaboração de contratos, adendos e pacotes, atuando também na contratualização e nas negociações técnicas e comerciais entre prestadores de serviço e operadoras de saúde. Então é importante ter também enfermeiros auditores trabalhando na parte de contratos, pacotes, e ali nas contratualizações e negociações técnicas comerciais entre operadora e entre os serviços de saúde. J. Acessar os contratos e adendos pertinentes à instituição a ser auditada, bem como o prontuário do paciente e toda a documentação que se fizer necessária no desempenho das suas atribuições. Muito importante que os enfermeiros, tanto enfermeiro do hospital quanto da operadora de saúde, tenham acesso a esses contratos quando for auditar aquele prestador, né? Então, por exemplo, chegou um auditor do convênio X, o enfermeiro vai discutir conta com esse profissional, ele tem que saber o contrato daquele convênio X. Eu, enfermeiro do convênio X, antes de chegar nesse hospital, deveria ter lido já toda a negociação e contrato para saber as particularidades que tem naquele hospital. Às vezes tem alguma regra diferente ali. Muitas vezes eu vejo colegas chegando e aplicando glosas ou discussões de pontos que ele não tem acesso ou que ele não conheceu este contrato, mas que é um sentimento dele e não respeitando a negociação comercial. Então é importante que se leia. E do outro lado é verdadeiro também. Às vezes o enfermeiro do hospital tem alguma prática de defender coisas que não estão negociadas ou acordadas especificamente com aquele convênio. Foi feito um acordo, uma regra diferente. Então tem que conhecer o contrato, gente. Conhecendo o contrato e respeitando o contrato, você reduz em 80% as discussões, tá? K. Realizar visitas técnicas nos prestadores de serviço de saúde público e privado para avaliar a estrutura física e qualidade de assistência prestada aos pacientes, constatando o cumprimento das leis vigentes na área de atuação da instituição. Ou seja, realizar visitas técnicas nesses prestadores para avaliar a estrutura física e qualidade da assistência prestada a esses pacientes, né? Eu posso fazer visita técnica? Pode. Tem que agendar, tem que marcar. Função sua aqui, muitos enfermeiros, eu quero olhar farmácia, estoque. Isso não é visita técnica de estrutura física e qualidade de assistência, né? Isso é visita de auditoria, de fiscalização, que também pode ser feita, desde que agendada e combinado previamente marcada, tá? Mas aqui diz visitas técnicas para avaliar a estrutura física e qualidade da assistência prestada aos pacientes. L aqui. Visitar e entrevistar o paciente com o objetivo de constatar a satisfação do mesmo com relação à qualidade de serviços prestados. Então, você pode visitar este paciente para saber se ele está sendo bem tratado ou não, e se ele tem essa percepção, tá? Por esse motivo, e podendo, se necessário, examinar o paciente, desde que devidamente autorizado pelo mesmo, através de registro em termo de consentimento livre e esclarecido, quando possível, ou por seu representante legal. Ou seja, pode-se visitar o paciente? Pode examinar? Pode, desde que autorizado por ele e assinado, registrado, com termo ali por ele ou por algum representante legal. Às vezes o paciente está entubado em UTI, então é importante ter esse termo autorizando essa visita e esse exame, né? Examinar o paciente. M. Acompanhar presencialmente exames e procedimentos prestados ao paciente no sentido de dirimir quaisquer dúvidas que possam interferir no seu relatório, desde que autorizado pelo paciente e instituição a ser auditada.
Ah, eu quero participar de um procedimento, quero assistir uma cirurgia, quero... Se for autorizado pelo paciente, pela instituição, sim. Se não, não pode. O enfermeiro poderá solicitar esclarecimentos para a equipe multiprofissional sobre fatos que interfiram na clareza e objetividade dos registros. Ou seja, muitas vezes questiona, mas o enfermeiro está questionando o físio, a nutrição, o cara na UTI, o médico. O enfermeiro pode sim solicitar esclarecimentos para a equipe multiprofissional sobre fatos que interfiram na clareza e objetividade desses registros. E aí fala depois aqui que é para coibir ou evitar glosas indevidas. Então, é todo o direito do enfermeiro sim questionar, tá? O enfermeiro poderá solicitar acesso aos protocolos assistenciais do prestador de serviço com o objetivo de constatar o resultado da assistência prestada e toda a documentação necessária durante a auditoria concorrente ou retrospectiva somente nas dependências da instituição a ser auditada. Ao enfermeiro fica vedada a retirada de prontuários ou cópia da instituição conforme regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, você pode pedir toda a documentação daquele prontuário in loco. Tem que estar na instituição para fazer, né? Muitas vezes já tive discussão em alguns hospitais de que o enfermeiro auditor ou o médico auditor dentro da operadora me manda a descrição cirúrgica. Não pode. Vem aqui no hospital olhar. O correto é vá até o hospital e audite e olhe. Principalmente agora pela LGPD também. Mas antes já não podia também. Né? A auditoria tem que ser feito, o prontuário do paciente não pode circular fora da instituição. Tem que ir lá e olhar até pela proteção dos dados do paciente. O enfermeiro, quando no exercício de suas funções de auditoria, deve ter conhecimento técnico sobre o assunto a ser discutido, sobre os insumos utilizados, ter visão holística do processo assistencial, como qualidade de gestão clínica, qualidade de assistência por linha de cuidado e quântico econômico-financeiro, tendo sempre em vista o bem-estar do ser humano enquanto paciente e cliente. Então é isso, ó. Mais um papel do enfermeiro auditor aqui, no exercício das suas funções. Tem que ter conhecimento técnico sobre o assunto a ser discutido. Muitas vezes também enfermeiros auditores que não têm o conhecimento técnico, mas querem discutir, querem aplicar algumas coisas. Então você tem que saber para que usou aquilo, para que é, sobre os insumos utilizados, tem que conhecer o processo assistencial, a qualidade de gestão clínica, a qualidade da assistência, a linha de cuidado implantado neste paciente e sempre olhando o bem-estar do ser humano enquanto paciente e cliente. Nunca olhando se está gastando muito para a sua operadora ou se está glosando tudo do hospital ou cobrando muito do hospital, você tem que defender. Você não tem que defender nem o hospital e nem a operadora. Você tem que defender a melhor assistência para o seu paciente. Garantir a assistência correta para o seu paciente. Esse é o papel do enfermeiro auditor. Não é defender a operadora e não é defender o hospital. Tá? Porque dos dois lados existem situações que são empresas que trabalham com margens e ganhos financeiros e que têm outro viés. O seu viés, você se formou enfermeiro para cuidar do paciente, para garantir a melhor assistência. R. O enfermeiro, como educador, deve participar da interação interdisciplinar e multiprofissional, podendo participar da discussão realizada na passagem de plantão, contribuindo e trazendo agilidade no processo de autorização para a continuidade assistencial, discutindo as oportunidades de melhoria dos processos com a equipe, realizando palestras e capacitações com os envolvidos, contribuindo para o bom entendimento e desenvolvimento da auditoria de enfermagem e auditoria de saúde, contudo, sem delegar o repasse da função para técnicos, auxiliares de enfermagem, faturistas, auxiliar de contas médicas ou qualquer outro profissional que não seja enfermeiro. Ou seja, você pode fazer tudo aqui. Participar de reunião, dar treinamento, processo, capacitar, realizar palestras, orientar, treinar, mas as funções você não pode passar ou delegar. Nem para técnico, nem para faturista, nem para auxiliar ou para qualquer outro profissional que não seja enfermeiro. Quem audita a conta, quem discute conta, quem negocia a conta é enfermeiro. Você educa, ensina, orienta todo mundo para fazer o processo correto. Mas as suas atribuições, quem faz isso é papel do enfermeiro, tá? Dito isso, acho que eu passei os principais pontos ali da resolução, e aí eu trouxe 2 slides que eu entendo aqui como sendo os principais os principais papéis do enfermeiro auditor, tá? Então, o auditor não é um mero contador de procedimentos, de materiais e medicamentos. Ele enxerga longe e enxerga o paciente em toda a sua complexidade. Então é isso, você tem que, quando você olha um prontuário,
Você não está olhando a agulha, a seringa, a equipe, o valor, o preço. Você está olhando assim, o que este paciente tinha? Qual o motivo da internação dele? Na alta, ele foi curado? Ele foi bem assistido? O problema dele foi resolvido? Foi. O que foi utilizado para ele está correto, está coerente para o tratamento dele? Está. Não é agulha, seringa, preço, simpro, não é isso. Não é isso. Isso você vai fazer na parte burocrática, vai olhar, mas o principal papel não é só isso. É você garantir a assistência prestada para esse paciente. Pô, ele saiu de lá curado? Ele foi bem assistido? O problema dele foi resolvido? Ótimo. 2. Avalie a qualidade da assistência de enfermagem prestada ao paciente e contribui para a melhor qualidade do serviço prestado. 3. Realize análise dos prontuários, verificando a compatibilidade entre os cuidados prestados e os itens cobrados em conta hospitalar. Aí sim, tudo que foi usado, tudo que este paciente recebeu de tratamento, está sendo cobrado de forma correta? Foi utilizado? Né? Um outro ponto interessante também, em algumas discussões de auditoria, geralmente quando a gente audita coisas e a gente olha, pô, tem uma coisa que está na conta aqui, tem um item que tá na conta e não está anotado, registrado. Eu vou glosar. Existem as situações inversas. Existem itens que você vê que foi utilizado, que está registrado e esqueceram de cobrar. Se você deixar passar, está errado a sua auditoria. É incorreto. E se questionarem falando, pô, eu olhei aqui, você falou que eram 3 horas de oxigênio, a gente olhando foram 5, contando, pô, realmente, então preciso incluir 2 horas. Ah, não, não pode. Lógico que pode. A auditoria não é só para menos. A auditoria é garantir que o que foi utilizado neste paciente está cobrado de forma correta, seja para mais, seja para menos. Né? Temos que ser coerentes. Papel do auditor não tem apenas a função de apontar falhas ou problemas, mas também apontar sugestões e soluções. Então, pô, tá aqui, tá isso, tal. O que a gente vai fazer para corrigir? Como a gente resolve esse problema? Né? Então, tem que trazer soluções. Tem a função de educar os profissionais envolvidos na assistência. Então, tem que treinar toda a cadeia hospitalar para que preencha o prontuário de forma correta, para que dispense de forma correta, para que autorize de forma correta, para que registre as informações em prontuário de forma correta. Super importante. Né? E deve ser conhecedor dos processos assistenciais, como bem disse a resolução. Então, acho que esses são os 6 principais pontos do papel do enfermeiro auditor. E aí, de novo, mandem nos comentários para que a gente gere discussões, para que a gente possa ali tentar entender e definir melhor os nossos papéis. Gostaria de só deixar claro aqui que eu já fui enfermeiro de operadora de saúde, já fui enfermeiro de grandes instituições hospitalares, mas o meu viés aqui não é defender o hospital ou defender a operadora, e sim defender o meu paciente, a melhor assistência para ele. Tá bom? Sou Richard Laos, enfermeiro, com título em auditoria, tenho os meus contatos, deixem os seus comentários, mandem mensagem aqui, e em breve teremos a nossa primeira reunião para essas discussões de auditoria. Façam parte da comunidade de enfermeiros do bem, façam parte do nosso grupo de enfermeiros auditores. Obrigado a todos e uma ótima semana.